Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia e por essa manhã que o Senhor preparou para nos dar crescimento, para nos dar instrução e nos fortalecer na caminhada cristã. Pai, eu oro para que a minha vida seja usada por Ti nessa manhã, para expor a Tua palavra de maneira fiel, de maneira íntegra, para fortalecer os meus irmãos por meio do ensino e do conhecimento bíblico, Senhor. Sê conosco, abençoe esse tempo, derrama o Teu Espírito, respalda, Pai, essa aula com a Tua graça. Nós pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Queridos, essa então é a quarta aula da série O Livro dos Louvores e hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 4. Um salmo bem pequenininho, assim como os outros três que a gente vem expondo até o momento. E eu vou fazer a leitura com vocês. Se você quiser abrir a tua Bíblia, você pode abrir, mas se você quiser acompanhar aqui no slide, você pode fazê-lo também, porque a versão que eu vou utilizar aqui talvez seja diferente da tua, que você tem nas tuas mãos aí. O Salmo de número 4, o texto vai dizer o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, Tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Irmãos, eu quero introduzir a aula de hoje, antes de expor o texto propriamente dito, falando acerca de um assunto que é agradável para todos, que é o assunto do sono. Quem é que gosta de dormir? Deixa eu ver quem gosta. Todo mundo gosta de dormir, em alguma proporção, em algum grau. Agora, quem aqui ama dormir? Mais pessoas, levantaram as mãos. E de fato o sono e o descanso ele faz parte da nossa rotina. Fato é, irmãos, que algumas pessoas não têm sono, mas o sono tem a pessoa. Tem gente que parece que anda igual o zumbi lá do The Walking Dead, não é verdade? O sono o tempo todo. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Na última noite, de ontem para hoje, na madrugada, você dormiu mais de 6 horas? Quem dormiu mais de 6 horas de ontem para hoje? Deixa eu ver. A minoria. Quem dormiu mais de 7 horas, vamos colocar, para cima, nessa semana, pelo menos uma vez? Alguém? Poucas pessoas. Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque existe evidências científicas de que dormir menos de 6 horas é altamente prejudicial para a tua saúde em todos os sentidos. E eu trouxe alguns dados aqui que com certeza vão chocar a maioria dos irmãos. São dados tirados de um site muito bem conceituado. É o maior site médico dos Estados Unidos, então não é opinião popular, não tem base em opinião do povo. É um site muito bom e científico, ok? Então algumas coisas talvez vocês nunca ouviram falar, mas é importante ficar a par desse assunto. Olha só, a Associação Mundial de Medicina do Sono disse que mais ou menos 45% da população sofre de alguma maneira por conta da privação do sono. Pelo fato de dormir menos de 6 horas por dia, 45% da população. Em 2013, só para os irmãos terem ideia, lá nos Estados Unidos aconteceu aproximadamente 72 mil acidentes, moto, carro, caminhão, tudo por conta da privação de sono. E você sabia que a quantidade de acidente que acontece pela privação de sono é maior do que acidentes causados por distração de gente mexendo no celular e por embriaguez? É maior o índice de acidente de gente que dorme mal, porque dirige sonolento e tudo mais. E para piorar, irmãos, lá nos Estados Unidos também, eles têm um prejuízo anual
de 411 bilhões de dólares por ano por conta da privação do sono. Eles têm um prejuízo econômico nesse valor. Mas por quê? O que tem a ver a falta de descanso e a falta de sono com esse prejuízo? Porque pelo fato do povo dormir 4 horas, 5 horas ou 6 horas por dia, eles produzem pouquíssimo. O rendimento e a produção é baixíssima e o índice de acidente é altíssimo. Então sofre-se mais acidente e produz menos em termos de comércio e assim por diante. Então 411 bilhões de dólares de prejuízo todo ano na economia americana, só por conta da falta de descanso devido, irmãos. Então a coisa é muito séria. Agora, qual que é o tempo ideal de descanso por faixa etária? Eu trouxe aqui uma tabela para a gente só dar uma olhadinha. Olha só, bebezinho aí, ó, recém-nascido, de 0 a 3 meses, deve dormir de 14 a 17 horas. Tem gente que gostaria de voltar a ser recém-nascido, né? De dormir tudo isso. Mas fala sério, é muito tempo. Fica mais tempo dormindo que acordado, né? Bebês de 4 a 11 meses deve dormir de 12 a 15 horas. Criança de 1 a 2 anos, 11 a 14 horas. Pré-escolares de 3 a 5, 10 a 13 horas. Crianças em idade escolar de 6 a 13 anos, 9 a 11 horas por dia de sono. Adolescentes de 14 a 17 devem dormir de 8 a 10 horas. E a gente vê adolescentes que viram a madrugada ou que dormem super mal por conta de videogame, celular e assim por diante. Depois temos aqui embaixo adultos, aqui praticamente a sala toda se enquadra aqui, né? De 18 anos até 64 anos, deve dormir de 7 a 9 horas por dia. Irmãos, faz uma diferença extraordinária quando a gente consegue dormir pelo menos 7 horas na noite. Né? Particularmente, eu percebo a produção aumentando, a criatividade. E por fim, quem tem aí ó, de 65 anos para cima, deve dormir de 7 a 8 horas. Mas perceba, o mínimo do mínimo tem que ser 7 horas. Nunca menos do que isso. Se você dorme 6 horas e meia ou 6 horas, infelizmente você está trazendo riscos para a tua saúde física e para o teu organismo. Agora, de que maneira que a privação do sono afeta a nossa saúde? Trouxe mais algumas informações importantes aqui para depois passar algumas dicas, irmãos. Primeiro, a sua memória é prejudicada e a capacidade é reduzida, a capacidade de aprender coisas novas é reduzida. Então, se você está aí querendo aprender um novo idioma, ou talvez ingressar numa faculdade ou algo desse tipo, se você dorme menos de 6 horas, ou 6 horas por dia, com certeza você vai ter um pouco de limitação no aprendizado. Desempenho atlético reduzido, criatividade reduzida no trabalho ou em outras atividades, né? Alguns crentes não estão produzindo como deveriam no local de trabalho e falam que é perseguição do diabo, quando na verdade estão dormindo muito mal. Aumento de risco de problemas neurológicos, aumento do risco de diabetes tipo 2, obesidade, câncer, risco de osteoporose, maior suscetibilidade a úlceras estomacais, função sexual prejudicada, aumento do risco de depressão, ansiedade, esquizofrenia e suicídio. E por fim aqui, envelhecimento prematuro. Olha o tanto de coisa. Isso que eu não trouxe tudo, irmãos. Eu selecionei apenas algumas coisas que pode causar a privação do sono. Mas tem aqui a fonte, depois vocês podem consultar e ver o tanto de malefício que a privação do sono pode trazer para a nossa vida. Mas afinal, vem uma pergunta para a gente refletir para então entrar no Salmo 4, né? Como que eu posso otimizar o meu sono? E aqui são algumas dicas que os médicos dão, porém não estão todas aqui. Volto a dizer, vocês podem consultar o site para ver as outras que eles colocam. Mas vamos pensar em apenas algumas. Eu sei que está branco, talvez não dê para enxergar aí muito bem, mas a primeira dica é: durma na escuridão total ou o mais próximo possível da escuridão total. Então eles dizem que não é recomendável você dormir com fresta de luz acesa, pela janela ou por baixo da porta, ou ainda qualquer aparelho que esteja ligado. Por exemplo, se você dorme com o teu celular do lado ali e alguém manda uma mensagem,
a luzinha de notificação fica ali piscando. Isso vai atrapalhar no teu sono, com certeza. Vai atrapalhar na produção do hormônio do crescimento, por exemplo, né? Depois, evite usar despertadores altos. Eu sei que alguns dormem igual pedra e precisa, né, desse tipo de despertador. E dispositivos elétricos como o celular, né? Esses médicos são bastante contra você dormir com o teu celular ligado. Tem celular que desperta, que toca o despertador mesmo estando desligado. O meu é desse tipo. Mas eles recomendam você usar um despertador de pilha, de preferência, e não usar o teu celular. Desliga o celular, desliga o Wi-Fi durante a madrugada. Tudo isso vai contaminar e atrapalhar o teu sono. Tem aquilo que eles chamam de contaminação eletromagnética. Tem contaminação não só por meio de alimento, mas por meio da energia também. Então temos que tomar cuidado com relação a isso. Alguns, inclusive o médico, autor desse artigo, ele usa um despertador falante. Ao invés de fazer barulho, é uma voz que fala ali com ele, né? Alguns podem acordar até assustado com medo, né? Que essa voz falando aqui comigo. E é um relógio para cego. Exemplo, quando você acorda de madrugada para ver a hora, você aperta o botãozão lá do celular e aquela claridade já interrompeu a produção de hormônios positivos aí no teu corpo, só de fazer isso. Então tem esse despertador falante, você aperta o botão e ao invés de acender a luz, a voz fala para você a hora que é. É um despertador falante para cegos. Então tem essa opção também. Só que eles dizem que o ideal, e eu sei que isso é difícil, quase impossível, é você acordar sem relógio algum. No mesmo horário, sem relógio algum. Aí tem que ter uma disciplina, uma educação pessoal muito grande, né? Terceiro, irmãos, adote uma posição de dormir que seja neutra. Quem dorme de lado ou numa outra posição assim não é tão recomendável, porque isso pode atrapalhar no sono. Não vai trazer aquele sono relaxante, aquele descanso gostoso. E eles falam para você pôr o travesseiro no pescoço e não na cabeça. Depois tem a fonte aqui, tem os vídeos ensinando certinho. Quem quiser depois pode acessar lá. 4. Use a cama para dormir e não para assistir TV. Quem que tem TV no quarto aí? Deixa eu ver. Olha, a maioria dos crentes. A maioria. Eles falam que isso vai atrapalhar o teu sono. Você não vai ter um sono reparador. Ou pessoas que trabalham, levam o trabalho para a cama também. Assistem TV ou levam o notebook para a cama, ficam lá trabalhando antes de dormir. Depois só fecha, põe do lado e deita. Isso não é recomendável, segundo eles aqui. É chuva isso? Maravilha. Número 5. Procure dormir e acordar sempre no mesmo horário. Isso aqui é muito importante. Evite beber líquidos antes de ir para a cama. Por quê? Porque se você tomar bastante líquido antes de ir para a cama, a chance de levantar no meio da madrugada para ir ao banheiro é bastante alta. Eles não recomendam isso. Por quê? Porque geralmente quando nós acordamos no meio da noite para ir ao banheiro, a gente faz o quê? Para encontrar o vaso? Acende a luz. E ao acender a luz, você já interrompe a produção do hormônio do crescimento, dentre outros também. Número 7. Vá ao banheiro antes de dormir, para evitar acordar no meio da noite. Evite comer pelo menos 3 horas antes de dormir. Às vezes é difícil, né, irmãos? Eu entendo quem faz faculdade ou quem chega muito tarde em casa, janta, meia hora já está deitado. Eu sei que é complicado, mas isso não faz nada bem. A saída para isso é você não jantar. Eu sei que é um martírio para muitos, mas a saída é não jantar. É evitar ficar jantando tarde demais. Se for jantar, que seja um pouco mais cedo. Principalmente grãos e açúcares. Evitar isso na parte da noite. 9. Tome um banho quente ou um chuveiro antes de dormir. Isso vai ajudar na temperatura do seu corpo também. E número 10. Use uma máscara ocular para bloquear a luz. É aquilo que eu falei nos primeiros itens. A claridade, ela interrompe a produção desse hormônio. Então, se não dá para você apagar todas as luzes, se você não tem ali no seu quarto uma cortina e você mora num condomínio ou num prédio, então tem essa opção de você comprar uma venda nos olhos para evitar essa claridade, ok? Eu sei que são recomendações para alguns meio radicais, mas são dados científicos. E não tem como a gente argumentar contra os dados científicos. E aqui embaixo,
a fonte da onde foi retirado do site mercola.com, tá bom? O maior site médico que nós temos aí disponível para nós. Posto isso, agora vamos falar do Salmo. O salmista diz que ele deita e logo pega no sono, porque só o Senhor o faz repousar em segurança. Então vamos falar um pouquinho a respeito do Salmo número 4, irmãos. Em que contexto foi escrito o Salmo 4? Não sabemos exatamente. Existe um pouco de divergência com relação a isso. Lembra que semana passada nós falamos do Salmo 3 e o contexto que envolve o Salmo 3 é de perseguição. Quem? Absalão perseguindo o seu pai Davi. Então, o Salmo 4, alguns acreditam que o contexto é exatamente o mesmo, Absalão perseguindo Davi. Mas outros estudiosos, como Calvino, se eu não me engano, acreditam que o contexto fala da perseguição de Saul contra Davi, e não de Absalão. Então, existe aí um debate em relação a isso. Eu acredito, particularmente, que se trata do mesmo contexto do Salmo número 3, Absalão perseguindo o seu pai Davi, juntamente com todo o exército, tá? Então, irmãos, como que a gente pode estruturar o Salmo número 4? Ele pode ser dividido em 3 partes apenas, como vocês estão vendo aqui. A provação de Davi, versos 1 e 2, as convicções de Davi, 3 a 5, e o conforto de Davi, versículos 6 a 8. Então, vamos começar pela primeira parte, falando da provação desse homem. Se você observar comigo aí na tua Bíblia, agora sim a gente pode deixar a nossa Bíblia aberta no Salmo 4, e à medida que eu for fazendo a exposição, a gente pode ir conferindo as partes de cada verso. Então ele começa aí com um clamor, no verso 1. No comecinho ele fala assim para Deus: responde-me quando clamo. Consegue perceber aqui, irmãos, a urgência do salmista em ser respondido por Deus? Ele fala: responde-me quando clamo. Ele está insistindo para que Deus olhe para ele e responda ao seu clamor. Ele está desesperado porque ele está sofrendo. Ele não está passando por um tempo de tranquilidade, mas por um tempo de provação, por um tempo de adversidade. O próprio filho está perseguindo ele. Por isso ele clama: responde-me quando eu clamo. E em seguida ele fala: ó Deus da minha justiça. Isso é muito interessante, irmãos, porque revela que Davi tinha um conhecimento correto a respeito do caráter de Deus. Ele fala: me responde, Senhor, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Ou seja, Davi sabe que Deus é justo. Davi sabe que Deus não fecha os olhos para as injustiças que são cometidas na terra, e nem para as injustiças que são cometidas contra o salmista. Por isso que ele fala: ó Deus da minha justiça. Eu sei que tu és justo, eu sei que o Senhor vai fazer justiça contra tudo isso que estão fazendo contra mim. É isso que ele clama ao Senhor. E em seguida ele se lembra de situações passadas, porque ainda no verso 1 ele vai usar uma expressão no passado. Ele vai dizer assim para o Senhor: na angústia tu me deste alívio. Perceba, ele fala no tempo passado. Ele não diz, tu me darás alívio, mas ele diz, tu me deste alívio. Ele aponta para o passado. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Davi está se lembrando de todas as vezes em que o Senhor foi benevolente para com ele. Ele está se recordando de todas as vezes em que ele clamou e Deus ouviu o seu grito de socorro. Então, com base no que Deus fez no passado, Davi tem confiança de que Deus fará de novo no presente. Por isso que ele diz isso: tu me deste alívio quando eu clamei. Então eu estou clamando de novo, porque eu sei que o Senhor vai me dar de novo o alívio de que eu tanto preciso. E depois ele encerra o verso 1, mais uma vez pedindo misericórdia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele está clamando de todo o seu coração, irmãos. Ele não está fazendo apenas um pedido singelo. E eu imagino Davi falando essas palavras aqui do verso 1, talvez com lágrimas nos olhos, talvez chorando de desespero, uma mistura de esperança com tristeza. Quem já clamou desse jeito na presença do Senhor? Uma mistura de tristeza pelo sofrimento presente e ao mesmo tempo de esperança do livramento futuro, com base nos livramentos do passado. A gente vê tudo isso misturado aqui no verso 1, no clamor de Davi. Irmãos, aqui nós aprendemos que nós temos um Deus justo e cheio de misericórdia a quem podemos recorrer. Deus é justo e Ele quer nos socorrer em nossas tribulações. Ele tem prazer em livrar os seus filhos de momentos angustiosos. Mas note,
Deus nem sempre nos livra das angústias, mas Ele sempre vai nos livrar no meio das angústias, porque Ele quer que a gente colha virtudes espirituais, lições espirituais e aprendizados durante o sofrimento. Por isso que Ele vai permitir que passemos por sofrimento, e só depois que passarmos por esse sofrimento é que virá o livramento da parte dEle. E é exatamente o que Davi está fazendo aqui. Ele está experimentando esse tipo de situação. Então clamemos ao Senhor. O Adam Clarke, ele disse: nenhum crente tem o direito de esperar que Deus o ouça se ele não clamar. Para que Deus me socorra, eu tenho que clamar. Assim como Davi estava clamando aqui no verso 1. Responde-me, ó Deus da minha justiça. Faz justiça contra tudo isso que está acontecendo. Em seguida, queridos, aí no verso de número 2, Davi, ele se dirige para os seus adversários. E quando nós falamos aqui de adversários, a gente pode pensar no Absalão e no exército que Absalão tomou para se rebelar contra o seu pai. E aqui ele lança duas perguntas para esses inimigos. E quais são as duas perguntas que ele lança para os inimigos aí no verso de número 2? Primeiro ele pergunta assim: até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? E a segunda pergunta: até quando vocês amarão a vaidade e buscarão a mentira? Davi pergunta isso, irmãos, porque ele sabe que os inimigos dele estão arquitetando planos malignos. Esse povo ama a vaidade e ama a mentira. Lembra que na semana passada a gente falou que eles usam a tática da difamação também? Dizendo assim: Deus não pode estar com esse homem, olha o que esse homem fez. Olha o que esse homem aprontou. É impossível que Deus tenha de fato escolhido Davi para ser o rei da nação de Israel. Olha os pecados que esse homem cometeu. Então eles usam de maledicência. Eles são homens vaidosos, homens ímpios, que odeiam ao Senhor e odeiam também os servos do Senhor. Por isso que Davi lança este questionamento: por que vocês estão agindo desse jeito? O que vocês têm contra mim? Por que essa raiva toda? Por que esse ódio todo? É isso que ele está indignado, porque afinal de contas, irmãos, Davi tinha sido perdoado por Deus e tinha sido purificado por Deus. E mesmo assim, ele estava sofrendo a injustiça dos seus inimigos. E penso eu que uma das piores coisas da vida é você sofrer por alguma coisa que você não fez. Você ser injustiçado. O sentimento de alguém injustiçado é simplesmente angustiante. E Davi já tinha sido justificado por Deus, após ter confessado a sua culpa e abandonado o seu pecado. Mas os seus inimigos não se esqueceram do que ele tinha aprontado. Então ele se sente injustiçado perante isso. Um sentimento que consome o seu coração. E aqui a gente aprende, irmãos, que quando a gente sofrer injustiça, nós temos que olhar para aquele que foi injustiçado e jamais cometeu pecado, que é Jesus. Nenhuma injustiça que a gente sofra aqui na terra se compara às injustiças que o Salvador sofreu. Tudo que ele sofreu jamais se compara com aquilo que nós haveremos de sofrer ainda nessa terra. Os sofrimentos de Jesus são sempre maiores. Então nós temos esse padrão perfeito que nós podemos contemplar e tomar como exemplo. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele não respondia quando ele era acusado injustamente. Ele se calava e entregava a causa para aquele que julga retamente, como diz a própria Bíblia. Assim devemos ser nós quando a gente sofre injustiças também. Depois disso, a gente vai para as convicções de Davi. Ele apresenta ao Senhor a provação e depois, a partir do verso de número 3 até o verso 5, ele apresenta as convicções do coração, as convicções que ele carrega dentro do seu coração. No verso 3, irmãos, a gente descobre duas verdades fundamentais que Davi carregava consigo e que nós também devemos carregar conosco. Duas verdades fundamentais. A primeira verdade é que Deus separa o piedoso do ímpio. Olha o verso 3, a primeira frase. Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Deus, ele olha, ele separa o piedoso do ímpio. Deus não olhava para Davi da mesma forma que olhava para os inimigos de Davi. Deus fazia essa distinção, que não é acepção de pessoas necessariamente. Ele faz essa distinção, irmãos. Ele recompensa as pessoas de maneira diferente, conforme a postura delas, sem dúvida alguma.
E Davi sabe disso. E a palavra distinguir aqui, ela significa fazer diferença. Só que a diferença que Deus faz do ímpio e do justo não é uma diferença pecaminosa como nós geralmente fazemos. As pessoas fazem distinção com base em dinheiro. A pessoa tem bastante dinheiro, então eu trato bem. A outra tem menos, então não trato tão bem assim. Esse tipo de distinção de pessoas é pecaminosa. É pecaminoso. Mas esse tipo que o Senhor faz não é. Porque o Senhor sempre julga retamente. Então ele distingue o piedoso para si. Ele separa o piedoso para si. Por que Davi diz isso? Porque ele tem convicção de que Deus havia separado ele para ser o rei da nação. Ele não estava no trono por acaso. Ele não estava no trono por vontade própria. Mas ele tinha convicção de que Deus o havia separado para si. Tanto para salvação, como também para ser o rei da nação de Israel. É por isso que ele diz isso que nós lemos no verso de número 3. Essa é a primeira verdade, irmãos. Deus conhecia o caminho de Davi, assim como Deus conhece o nosso caminho. Deus sabe por onde nós temos andado, Deus sabe o que tem ocupado a nossa mente, Deus conhece cada motivação do nosso coração ao fazermos coisas para Ele e para o próximo. Ele sabe muito bem de tudo isso. Essa é a primeira verdade. Mas há uma segunda verdade também que Davi carregava no seu coração, que está ainda no verso de número 3, na parte B. Ele diz: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. E a verdade é que Deus responde às orações. Esse é o segundo fato, irmãos. E eu pergunto, será que nós acreditamos mesmo que Deus responde às nossas orações? Porque a gente coloca diante do Senhor alguma coisa, a gente faz um pedido para Ele, o tempo passa e aquilo acontece. Deus responde aquela oração. Mas movido por uma incredulidade, a gente acha que aquilo aconteceu por acaso. Se não fosse o fulano, talvez aquilo não teria acontecido. Percebe? A gente tira os olhos de Deus e coloca os olhos sobre os homens. Mas Deus responde às orações e Davi tem convicção disso e é por isso que ele ora. Deus responde, por isso eu vou orar. Deus responde, por isso eu vou clamar. Essa era a convicção do coração dele. E o mais interessante é que Davi está sofrendo aqui. Ele está sofrendo e mesmo assim ele não se esquece dessa verdade de que Deus responde às orações, irmãos. E já percebeu que a maioria de nós, quando passa por algum sofrimento, ao invés de orar, deixa de orar? Ao invés de buscar refúgio no Senhor, a gente faz o que não deve fazer. Se entrega à preocupação, se entrega ao medo, se entrega à ansiedade ou a qualquer outro tipo de coisa. Quando na verdade deveríamos correr para Deus, correr para o Senhor. É o que Davi está fazendo. Ele está sofrendo, mas ele está clamando. Ele está sofrendo, mas ele está confiando. Ele está sofrendo, mas ele está perseverando. Assim deveria ser também a nossa vida no meio dos sofrimentos. Depois de dar essas duas verdades, o verso de número 4 vai apresentar para nós aqui uma exortação. Uma exortação de quem para quem, irmãos? Uma exortação de Davi para os seus próprios inimigos. Aí no verso 4, na primeira parte, ele diz: tremam de medo e não pequem. Talvez essa versão esteja um pouco obscura, mas a NVI diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Tem alguma versão desse tipo aqui? Alguns irmãos ali. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem. Davi está falando isso para os inimigos. Porque os inimigos estão furiosos. E o problema, irmãos, não é ficar irado. O problema é permitir que a ira desemboque em pecado. Aí que está o problema. Então, Absalão estava com ira contra o seu pai? Sem dúvida. Só que não parou por aí. Ele fez com que essa raiva de Davi se desembocasse em pecado e o fizesse criar planos e estratégias para matar o seu próprio pai. Então ele estava dando abertura para que a ira crescesse no seu coração. Você vai se lembrar que Paulo citou esse verso de Salmos em Efésios 4, versículo 26. Ele fala a respeito disso. Quando vocês ficarem irados, não permita que a ira cresça e desemboque em pecado. Então, irmãos, não é errado você ficar irado por alguma injustiça. Só que há diferenças de iras também, né? Algumas pessoas ficam nervosas quando os planos pessoais delas dão errado. Aí é um tipo de ira, digamos, entre aspas,
justa, porque afinal de contas frustraram os planos dessa pessoa, mas perceba que ela está olhando muito para o seu próprio umbigo. Mas o tipo de ira que agrada ao Senhor é aquele tipo de ira contra as injustiças que são cometidas contra o próximo e também contra o nome de Deus. Quando você vê o nome de Deus sendo blasfemado, por exemplo, e você se enche de indignação, esse tipo de ira é uma ira que agrada a Deus. Jesus ficou irado quando os cambistas estavam comercializando as coisas no templo. E aquela ira foi santa, porque ele acabou com tudo ali. Ele virou as mesas, pegou o chicote, espantou os animais, porque ele não queria que a casa do seu pai fosse transformada num comércio. Então esse tipo de ira, irmãos, é uma ira agradável. Só que mesmo o tipo de ira agradável a Deus pode se tornar uma ira pecaminosa se a gente não tomar cuidado com ela. A ira cresce muito rápido no nosso coração. Qual que é o contexto em que você fica mais irado? O meu é o trânsito. Cada um tem o seu contexto específico. Então, irmãos, se a gente não vigiar o nosso coração, a ira pode desembocar em pecado. E é muito perigoso quando isso acontece. Na sequência, depois de dar essa primeira exortação, vem a parte B do verso 4 ainda. Olha aí comigo o verso de número 4, na parte B. Davi fala assim para os seus inimigos: consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Já viu as pessoas tomando esse verso fora do seu devido contexto e aplicando de uma maneira indevida, dizendo que é Deus falando para nós, mas não é. Aqui é Davi falando para os seus inimigos. Davi fala assim para os seus inimigos, em outras palavras: olha, põem a mão na consciência, pensem no que vocês estão fazendo, façam um autoexame do seu coração, vocês estão se rebelando contra mim, o rei de Israel que foi instituído por Deus. Vocês estão se rebelando não só contra o rei Davi, mas contra o próprio Deus que colocou o rei Davi no trono. É isso que Davi está falando aqui. Tomem cuidado, vocês vão ser consumidos pelo Senhor. Vocês estão se rebelando contra ele e não contra mim. Então são palavras de Davi para os seus inimigos, e não de Deus para os crentes, ok? Importante ficar claro isso. Mas a gente pode fazer uma aplicação desse texto, irmãos. Assim como os inimigos de Davi deveriam colocar a mão na consciência e ponderar sobre as suas atitudes, nós também temos que colocar a mão na nossa consciência e ponderar a respeito das nossas atitudes. Fazer um autoexame do nosso coração. Porque o autoexame é a disciplina espiritual menos praticada pelos crentes. A gente gosta de fazer o exame da vida do outro, mas não o exame do nosso próprio coração. Mas temos que fazer isso e investigar os nossos pensamentos, investigar as nossas motivações. Tudo isso tem que ser feito na vida cristã, irmãos. Constantemente, não só no momento da ceia do Senhor. Em seguida, no verso 5, para terminar essa segunda parte do Salmo, no verso 5, parece apenas que Davi está chamando os seus inimigos para adoração. Olha o que ele diz no verso 5. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Não parece que ele está chamando os seus inimigos para adoração? Mas ele não está chamando os seus inimigos para adoração. Na verdade, ele está criticando a adoração cínica e hipócrita dos seus inimigos. Os inimigos de Davi, irmãos, eram pessoas que tinham acesso ao templo, eram pessoas que carregavam o nome de Deus nos lábios, mas que, no entanto, não eram pessoas cujo coração era reto diante de Deus. Então, Davi não está chamando os seus inimigos à adoração, mas sim está chamando os seus inimigos à adoração genuína. A adoração genuína. Porque você vai perceber aí no verso 5 que ele fala do quê? Ele fala de sacrifícios de justiça. E ele fala de confiar no Senhor. Eles ofereciam sacrifícios, mas não era de justiça. Eles tinham o nome de Deus nos lábios, mas não confiavam no Senhor. Então Davi está chamando cada um deles à adoração verdadeira e à adoração genuína, irmãos. Muito importante que isso fique claro. E quanto a nós? Será que nós carregamos o nome de Deus apenas nos nossos lábios também? Será que se a gente pudesse colocar a motivação de cada pessoa num telão de PowerPoint, será que nós ficaríamos constrangidos? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu prego a palavra? Por que eu estou aqui na frente dando aula? Só Deus conhece a minha motivação.
E eu posso muito bem encenar na frente de todos. Ninguém vai saber o que está no meu coração. Mas Deus sabe, irmãos, qual é a real motivação de uma pessoa ao se colocar para fazer a obra. Ela talvez queira ser bem vista, talvez ela queira transmitir uma boa impressão para os de fora. Talvez ela esteja ali porque, afinal de contas, não tem outra coisa para fazer, é o que está tendo. Deus sabe a motivação de cada um. Deus sabe a integridade da motivação. Então nós precisamos examinar os nossos sacrifícios, se são de justiça. Precisamos examinar o nosso coração para saber se estamos de fato no Senhor. E por fim, na terceira e última parte do Salmo 4, no verso de número 6, o texto apresenta o conforto de Davi, irmãos. Aqui no verso de número 6, perceba aí que Davi, ele leva em consideração um questionamento que estão fazendo lá. Ele diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Quem são esses muitos? Quem que está dizendo essas coisas? Quem nos dará a conhecer o bem? Não dá para saber com exatidão. Alguns acreditam que os muitos aqui se refiram aos inimigos de Davi, que estão fazendo esse questionamento de maneira cínica e de maneira hipócrita. Quem nos dará a conhecer o bem? Com cinismo nos lábios. Um outro grupo de estudiosos acredita que o muitos aqui se refira aos seguidores de Davi que estão em busca da verdade. E nesse sentido, esse verso representa, irmãos, o anseio de toda a humanidade em busca da verdade. Como quem diz, aonde eu posso encontrar o bem? Aonde eu posso encontrar a felicidade? Aonde eu posso encontrar a benevolência? É um anseio que permeia toda a humanidade. Todo mundo quer saber aonde encontrar o bem. Então esse segundo grupo de estudiosos acredita que o muitos aqui se refere a exatamente isso. Aos seguidores de Davi e, em última instância, ao anseio de toda a humanidade que busca saber quem nos dará a experimentar esse bem. E é bem provável que seja exatamente isso, irmãos. Quem nos dará a conhecer o bem? E a resposta é o Senhor apenas. Apenas Ele nos dará a conhecer o bem. E em seguida, Davi fala, Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Isso nos lembra a bênção sacerdotal, lá de Números 26, se eu não me engano. 6:26 de Números. Fala sobre a bênção sacerdotal. E o que significa, irmãos? Deus levantar o seu rosto sobre nós. A palavra luz, a luz do seu rosto, né? A palavra luz na Bíblia, ela é sempre usada em sentido positivo. Apenas um exemplo. Lá no Salmo 119, verso 105, a palavra luz é usada como símbolo de orientação. Diz o que lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a luz pode simbolizar a orientação. Então quando Davi fala assim, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, ele está dizendo, Senhor, seja favorável a mim, se levante em meu favor. É isso que ele está pedindo a Deus. Irmãos, é muito mais profundo, porque, por exemplo, nós sabemos que Deus nos ama, não sabemos? É um fato. Deus nos ama, Deus nos escolheu, ninguém muda o amor de Deus. Como disse um teólogo, eu acho que foi o Tozer, não há nada que façamos para que Deus nos ame mais e nem menos. Nada, Ele simplesmente nos ama, isso é um fato. Agora, há uma diferença entre saber que Deus nos ama e experimentar no coração essa realidade. Sentir que Deus nos ama é diferente. Quando Deus toca as nossas emoções no mais íntimo, é diferente de apenas saber intelectualmente que Ele nos ama. É muito diferente. E quando Davi diz, levanta sobre nós a luz do teu rosto, ele está pedindo para que Deus se levante nesse sentido, de fazê-lo experimentar no coração essa realidade. Ele sabe que Deus é a favor dele, ele tem convicção disso, mas ele quer experimentar, para que ele experimente um conforto durante essa tribulação, durante esse sofrimento. É isso que significa essa expressão, irmãos. E João Calvino, ele disse, comentando sobre esse texto, essa passagem nos ensina que são miseráveis os que, plenamente resolutos, não repousam totalmente em Deus e não ficam satisfeitos mesmo quando possuem exuberante fartura de todas as coisas terrenas. Enquanto que, em contrapartida, os fiéis, embora se vejam agitados em meio às muitas tribulações, são realmente felizes, mesmo não contando com nenhuma outra razão para isso, a não ser o fato de o semblante paternal de Deus brilhar sobre eles, o qual converte suas trevas em luz e, por assim dizer, vivifica a própria morte.
muito profunda. É isso que Deus faz quando Ele levanta a luz do seu rosto sobre nós, irmãos. Penúltimo verso, eu sei que o tempo está espremido aqui, mas vamos lá. Falei muito de sono hoje, mas vamos lá no verso 7. No verso 7, irmãos, Davi demonstra que ele confia totalmente no Senhor e que Deus é suficiente para ele. Porque ele fala assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, dos inimigos, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Olha que coisa, irmãos. Os inimigos, quando eles experimentavam uma colheita abundante, o coração deles se alegrava muito, com certeza. Davi está dizendo que a alegria que Deus pôs no coração dele é muito maior do que essa alegria que os ímpios tinham pelas colheitas. Muito maior, não se compara. A alegria dos ímpios estava na circunstância, na abundância das colheitas. Mas a de Davi estava no Senhor, porque mesmo no meio do sofrimento, ele está experimentando essa alegria incondicional. E, irmãos, eu digo que é possível a gente experimentar essa alegria incondicional no Senhor, mesmo no meio do sofrimento. Ora, se Davi experimentava, nós podemos também experimentar, porque o mesmo Deus a quem ele servia, nós servimos também. E na cadeia, Paulo disse: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Preso, ele disse isso. Então nós podemos nos alegrar no meio do sofrimento também. Okay? A alegria de Deus no nosso coração nos ajuda a superar as tristezas da vida. E por último, no verso 8, que é o último verso, o verso-chave do Salmo, aqui nós aprendemos, irmãos, que confiar em Deus, olha que coisa interessante isso, confiar em Deus produz paz no coração. Se você está precisando de paz, o remédio está na confiança em Deus. Quando você descansa e confia em Deus, Ele enche o teu coração de paz. É o que Davi experimenta aqui. Depois de falar tudo isso, note, só fazendo uma retrospectiva, ele apresentou a perseguição, todo o sofrimento que ele estava experimentando, ele mostrou tudo aquilo que afligia a sua alma e por fim ele termina o salmo falando o quê? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Perceba, Davi, ele dorme bem e ele dorme rápido. Logo deito e pego no sono. Eu deito e logo pego no sono. Ele dorme bem e dorme rápido. Ele não fica remoendo as suas preocupações na cama, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele consegue descansar tranquilamente, irmãos. E que bom seria se a gente experimentasse a mesma coisa que Davi. Deitar a cabeça no travesseiro e descansar o coração no fato de que Deus toma conta da nossa vida. É o que Davi experimenta aqui e é o que Deus quer que experimentemos também. Esse descanso de dormir tranquilo, sabendo que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E acordar também tranquilo, sem preocupação. Como é gostoso, irmãos, experimentar isso na vida cristã. E nós temos que buscar esse tipo de coisa. Dormir tranquilo e acordar tranquilo, porque Deus é soberano e cuida de cada acontecimento. E a última frase para a gente finalizar. Elizabeth Elliot, falei dela aqui já, quando nós expomos o livro do John Piper. Esposa de um missionário que foi assassinado pelos índios. Ela disse: você nunca entenderá porque Deus faz o que faz. Basta crer nele, e isso é tudo o que é necessário. Aprendemos a confiar nele como ele é. Eu gostaria de orar com os irmãos nessa hora. Se talvez a ansiedade tenha pesado o teu coração, coloque diante dele nessa hora e peça que ele tranquilize o teu coração. Senhor nosso Deus, louvamos o teu santo nome. Podemos contemplar, Senhor, o teu cuidado, a tua grandeza, a tua misericórdia, o teu favor nesse salmo que nós estudamos nessa manhã. Deus, que a realidade da paz que Davi experimentava, que possamos também experimentar em nossa vida. Sabedores de que o Senhor cuida de nós, sabedores de que todas as coisas estão plenamente sob o teu controle. Nada pode escapar por entre os teus dedos, porque o Senhor é um Deus grande, soberano e benevolente, Deus. Derrame paz em nossos corações, derrame alegria em nossos corações, assim como o Senhor colocou alegria no coração de Davi, conforme nós lemos aqui, Deus. E que assim a gente desfrute de dias mais tranquilos, de dias mais suaves na Tua presença, andando com o Senhor o tempo todo. Oramos em nome daquele que morreu, mas que ressuscitou, Jesus Cristo. Amém e amém.